Amados, amadas do Senhor, a palavra de Deus diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os cristãos. Mesmo nessa época de pandemia, nós não estamos sozinhos, nós não vivemos isolados, mas podemos nos unir, mesmo que virtualmente, aos cristãos do mundo inteiro através da palavra de Deus. E esta palavra, ela quer nos fortalecer e quer nos edificar. Que bom que você se juntou a nós. Seja muito bem-vindo. Que ao final desta transmissão, você possa ter mais força, mais ânimo, mais coragem para viver a tua fé no dia a dia. E que você possa ser uma pequena semente no reino de Deus, uma semente que a seu tempo irá brotar e produzir muitos frutos. Eu creio que todos nós temos inúmeros motivos para louvarmos e para engrandecermos ao nome do nosso Deus. E nós queremos externar a nossa gratidão cantando juntos o hino Jesus em Tua Presença. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e com Teu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amados e amadas, eu quero saudá-los com a palavra das senhas diárias para esse domingo, do Salmo 13, verso 6, onde lemos:
porque tens sido bom para mim. Cantarei hinos a ti, ó Senhor. Amado, amada, a gratidão, ela precisa ser o meu e o teu remédio diário. Que tal começarmos e terminarmos o nosso dia agradecendo a Deus, lembrando de tudo aquilo que Ele fez e faz por amor a nós, lembrando o seu cuidado, o sustento, em especial a sua companhia em todos os momentos da nossa vida. Tendo a certeza, queridos, de que a cada novo dia o Senhor nos presenteia com inúmeras bênçãos. Então, assim como o salmista, também nós podemos cantar hinos de louvor ao Senhor. Podemos exaltar ao seu santo nome. Podemos, de uma forma bem especial, confiar a nossa vida inteiramente em suas mãos, tendo a certeza de que Ele quer sempre o melhor para nós. Assim eu desejo então a todos nós um abençoado culto. Nós celebramos, queridos, este culto em nome e na presença do Deus Pai, desse Deus Criador, em nome do Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, e em nome do Espírito Santo, o verdadeiro Consolador. Amém. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós chegamos à Tua presença em nome de Jesus, para Te louvar e Te agradecer de maneira especial, por podermos estar reunidos em culto com os cristãos do mundo todo, embora estejamos em nossas casas. Queremos Te agradecer, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelas bênçãos que Tu derramas sobre a nossa vida. Mas queremos Te agradecer de maneira especial, porque nesse momento, Senhor, Tu vais nos presentear com a Tua palavra. E a Tua palavra, Senhor, ela sempre quer ser lâmpada para nossos pés e quer ser luz para o nosso caminho. Tu sabes, Senhor, como nós nos encontramos nesse exato momento. Tu sabes, Senhor, o que nós precisamos e nós colocamos agora nossas vidas diante do Teu altar, tendo a certeza, Senhor, do Teu amor, do Teu cuidado e das bênçãos que Tu já estás derramando sobre cada um e cada uma de nós. Usa, Senhor, o PPHM Daniel para falar aos nossos corações e trazer a nós a Tua palavra segundo a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Cantemos juntos o hino Pela Palavra de Deus. E com esse hino nós queremos ir nos aquietando para ouvirmos a palavra que o Senhor quer transmitir a cada um e a cada uma de nós através do PPHM Daniel. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Sei que a resposta vem do meu ser, quero seguir-te para viver. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar.
convido então o PPHM Daniel a nos trazer a palavra. Amado, amada do Senhor, que a paz do nosso poderoso Deus esteja com cada um de vocês. O texto indicado para este domingo é do Evangelho de Marcos. No texto de hoje, Jesus está explicando a uma grande multidão o que é o reino de Deus. Ou pelo menos aqui podemos comparar o reino de Deus, já que ainda não é possível compreendê-lo totalmente. No início do capítulo 4 de Marcos, Jesus saiu de casa e foi para a beira da praia para ensinar as pessoas. Mas aconteceu que surgiram muitas pessoas. Tantas que Jesus teve que subir em um barco e ensinar a partir do mar para as pessoas que estavam ali na praia. E dali daquele barco, Jesus passou a falar para o povo sobre o assunto principal dos seus ensinos, o reino de Deus. Entretanto, o reino de Deus não é algo deste mundo. Então, como é que Jesus iria explicar para aquelas pessoas algo que elas não conheciam, ou nunca tinham visto ou ouvido? Nisso eu me lembro de uma conversa que tive com um amigo já há um tempo. Nós estávamos falando sobre animais diferentes que existem lá na região onde meus pais moram, no Mato Grosso. Entre esses animais eu citei a paca. Talvez muitos aqui conheçam, pessoal mais velho que costumava caçar. A paca é um animal selvagem, com uma carne muito apreciada. Mas quando eu falei para esse rapaz, a paca, ele perguntou, mas que bicho é esse? É uma mistura de porco com vaca? A gente riu bastante. E depois, então, utilizando outro animal, eu tentei explicar para ele a que se parecia a paca. Eu falei para ele que era parecido com uma capivara, um animal que ele conhecia, que ele já tinha visto. E assim ele pôde entender melhor o que eu estava falando e a gente pôde continuar a conversa. Desta mesma forma, para falar algo que as pessoas não conheciam, no caso o reino de Deus, Jesus passou a utilizar coisas e imagens que eram comuns no dia a dia dos seus ouvintes. Assim, em todo o capítulo 4 de Marcos, Jesus utiliza figuras bem conhecidas pelas pessoas da sua época, para tentar explicar o que é e como funciona o reino de Deus. Logo no início do capítulo 4, ele conta a parábola do semeador e fala da importância de preparar o solo para receber a semente. Uma semente que cai na beira do caminho ou no chão duro ou em meio a pedras e espinhos não conseguirá crescer, se desenvolver e frutificar. Já as sementes que caem numa terra boa, nascem, crescem e produzem muito bem. Depois, explicando essa parábola, Jesus diz que, dependendo de como está o nosso coração, a palavra de Deus poderá frutificar ou não em nós. Se apenas ouvimos ou lemos a palavra de Deus, mas depois a ignoramos na prática, ou se não confiamos na palavra de Deus e deixamos as preocupações dessa vida falarem mais alto para nós, a palavra também não frutificará. Contudo, quando dedicamos o nosso coração, a nossa vida para a palavra do Senhor, essa palavra cresce em nós, nos transforma, frutifica e transborda. Então, nesse mesmo dia, ensinando ali a partir do barco, Jesus conta a parábola da semente, que é o texto previsto para o dia de hoje. Após falar da importância de um solo bem preparado para receber a palavra de Deus, Jesus fala do que acontece quando a semente entra em contato com este solo. Por isso eu quero convidá-los para lermos em conjunto o texto bíblico do Evangelho de Marcos, capítulo 4,
do versículo 26 até o versículo 29. Lá nós podemos ler o seguinte: Ele prosseguiu dizendo: O reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a hora da colheita. Marcos capítulo 4, do versículo 26 até o versículo 29. Creio que muitos de vocês que estão me ouvindo, assistindo, entendam bem melhor do que eu sobre agricultura. Conhecem a época certa de preparar o solo, a época certa de plantar, quando adubar e com o que adubar as plantas e bem como a época de colher. Quando nós plantamos uma semente, nós devemos escolher o terreno, prepará-lo, se possível tirar as pedras, ervas daninhas e também adubar a terra para que aquele grão venha a se desenvolver bem e nada impeça o seu crescimento. Entretanto, por mais que a gente prepare, que a gente possa preparar bem o terreno, tirando tudo que prejudica aquela semente, nós não podemos fazer aquela semente germinar. Nós não podemos simplesmente abrir a semente no meio e forçar que a planta saia e se desenvolva. Caso nós tentemos fazer isso, o máximo que a gente vai conseguir é prejudicar o seu desenvolvimento. É por isso que o texto bíblico de hoje nos diz que o agricultor não se preocupa quando planta a semente. Ele semeia e depois vai dormir e se levanta, passa a noite, passa dia e ele continua o seu trabalho, confiando que aquela semente germinará e crescerá, se desenvolverá. A semente, a princípio ali sem vida, quando está nas nossas mãos, após entrar em contato com a terra, se transforma. Ali embaixo da terra, onde nós não podemos ver, ela junta os nutrientes ao seu redor e começa a se desenvolver. É algo, na minha opinião, magnífico que Deus criou. Nós, seres humanos, por mais que a gente possa tentar fazer alguma coisa no computador, nós não conseguimos imitar isso. A gente pode admirar. Mas tudo que Deus cria também aponta para a sua glória, para o seu poder e para o seu reino. Assim como esta parábola da semente, Jesus também quer nos ensinar algo sobre o seu reino. O reino de Deus entra na nossa vida de uma forma muito simples, através da sua palavra. A palavra de Deus é a semente do seu reino, que entra no nosso coração e ali trabalha silenciosamente. O Evangelho de Jesus, essa história de amor que vem sendo contada há milhares de anos, de um Deus que ama o seu povo e que não deseja ver sofrer por conta do pecado, e que por este motivo envia o seu Filho para quitar o preço do pecado de todos. Um Deus que nos aceita como seus filhos e filhas, que nos cuida e protege, que nos conduz em meio às dificuldades da vida. Essa história, descrita aqui dentro, é o Evangelho de Jesus e chega até nós como uma semente. Aparentemente, é apenas uma história simples o que tem aqui dentro. É como essa semente. Se a gente olhar, não tem nada de muito interessante, mas o seu diferencial é quando ela toca o solo. Ou seja, quando essa história aqui toca o nosso coração. Eu quero perguntar para vocês, quantas pessoas vocês já ouviram falar que mudaram totalmente de vida
Depois de lerem, por exemplo, a coleção do Harry Potter ou alguma das histórias da Disney, como a Cinderela, a Bela e a Fera ou a Branca de Neve. Agora se perguntem quantas pessoas mudaram de vida depois de entrarem em contato com a Bíblia. Ou mesmo somente com alguns versículos, alguns trechos dela. Quantas pessoas tiveram suas vidas completamente transformadas após ouvir um breve relato da história dentro desse livro? Queridos, Deus colocou na sua palavra um poder que ninguém aqui na terra é capaz de compreender. A sua palavra é a porta de entrada para o seu reino, mas eu pergunto, o que uma pessoa precisa para que a palavra de Deus germine em sua vida, para que a palavra de Deus a transforme? Ela precisa, primeiramente, que a palavra de Deus seja plantada em sua vida. A palavra de Deus precisa ser semeada. Eu não posso querer fazer uma colheita de trigo, de soja, ou de milho, ou de qualquer outro vegetal, se primeiro eu não semear essas coisas. Assim também, para que a palavra de Deus transforme a vida de uma pessoa, nós devemos testemunhar do Evangelho de Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 10, o versículo 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Romanos capítulo 10, do versículo 14 e o versículo 15. A palavra de Deus entra na nossa vida por meio da pregação, por meio do testemunho daqueles que já foram alcançados por ela. Da mesma forma que a palavra de Deus um dia foi semeada nas nossas vidas por outras pessoas, sejam os nossos pais, os nossos avós, um amigo, nosso irmão ou mesmo o pastor, nós também somos chamados para semear. Nós somos semeadores da palavra de Deus. Nós que conhecemos o amor de Deus, que experimentamos esse amor no nosso dia a dia, somos testemunhas de Deus perante as pessoas. Assim, cabe a mim e cabe também a você falar deste amor. A quem tu tens falado de Jesus? Tu tens semeado a palavra de Deus? Reflita num instante. Para quantas pessoas você falou de Jesus nesta semana que se passou? Para quantas pessoas você falou de Jesus neste último mês? Ou no último ano? Deus nos deu uma semente muito poderosa. E cabe a nós semeá-la no coração das pessoas. Começando na nossa própria casa, os nossos filhos, o nosso cônjuge, netos, irmãos, depois com os nossos amigos, colegas e assim por diante. Muitas vezes nós sentimos vergonha de falar de Jesus, pensamos o que uma pequena frase pode mudar na vida dessa pessoa. Ou então não vai adiantar nada eu falar de Jesus para essa pessoa, ela não vai mudar. A questão é que quando pensamos assim, estamos colocando o foco em nós mesmos e não na palavra de Deus. Temos que entender que não sou eu ou você quem mudará ou transformará a vida da outra pessoa. Não são as minhas palavras que transformarão a vida da outra pessoa. O poder de transformação não está nas minhas palavras. Está na palavra de Deus que é dita por nosso meio, que é vivida por nós no nosso dia a dia. O exemplo que damos no nosso dia a dia, as pequenas frases ou versículos que falamos para as pessoas,
ou simples testemunhos do agir de Deus na nossa vida, são sementes que lançamos no coração das pessoas. Podemos achar que isso não adianta nada, que isso não mudará a vida das outras pessoas, mas lembrem-se sempre, a palavra de Deus é muito poderosa. Até mesmo um simples versículo ou um pequeno testemunho dado em nossa casa, no trabalho, são capazes de transformar a vida das outras pessoas. O Senhor nos diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 10 e 11: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus sempre germina e gera transformação onde é plantada. Acontece que muitas vezes ela demora, em alguns lugares mais do que outros. Talvez o terreno ainda não esteja bem preparado para recebê-la, precisa ser adubado ou então regado todo dia. E isso nós podemos fazer através da oração e através do nosso testemunho no nosso dia a dia. Se tu tens falado de Deus para alguma pessoa e não tem notado nenhuma transformação na vida dela, tenha paciência. Continue orando por ela, continue falando de Deus para ela, continue testemunhando a ela por meio das tuas ações. O Espírito Santo de Deus está trabalhando no coração, na vida dela. E desta forma, eu quero entrar no último ponto deste texto, algo que eu já comentei lá no início, mas que precisamos sempre ter em mente nesta nossa tarefa de semeadores. Nós podemos plantar, podemos regar e adubar a semente, mas quem dá o crescimento é Deus. Muitas vezes, quando falamos de Deus para uma pessoa e não vemos uma mudança imediata na vida dela, nós somos tentados a forçar uma mudança. Queremos que ela largue o que está fazendo de errado, queremos que ela largue os seus vícios na mesma hora, que ela largue a sua vida de promiscuidade, prostituição, que ela abandone a sua vida de traição e mentiras na mesma hora. É como se nós estivéssemos forçando aquela pequena semente a germinar, abrindo ela no meio para fazer sair o broto. Mas quem é agricultor ou quem já plantou alguma semente na sua vida, sabe que as coisas não funcionam assim. A nossa tarefa não é transformar a vida das pessoas. Essa é a tarefa do Espírito Santo. É Ele quem atua na vida das pessoas. É Ele quem gera arrependimento e mudança. Nós devemos levar a palavra de Deus até a pessoa. Mostrar e fazê-la sentir o amor de Deus. Quem a convencerá do seu pecado não sou eu, não é você, é o Espírito Santo. Nós somos os semeadores, nós plantamos a semente. O Espírito de Deus é que dá o crescimento. Nosso papel é apresentar Jesus para as pessoas, falar do seu amor e do seu cuidado, para que aquela pessoa primeiramente se sinta amada por Jesus. E assim, aos poucos, passará também a retribuir esse amor, amando a Jesus. E amando a Jesus, o Espírito Santo ajudará a cumprir a palavra de Deus. Nós temos falado nos últimos cultos do poder transformador que o Espírito Santo tem. Temos falado do seu papel nos convencendo do pecado, nos limpando de toda a injustiça, nos moldando de acordo com a vontade de Deus. Mas a questão aqui é, nós temos confiado no seu agir? Temos confiado que ele tem de fato poder para transformar a vida das pessoas? Ou ele é fraco e nós que temos que transformar o interior das outras pessoas?
É claro que cabe a nós plantar, regar e cultivar aquela planta, cuidar dela. Mas o crescimento e a transformação vem da parte de Deus. E assim também é com o coração das pessoas. Como diz também o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3, versículo 5. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. 1 Coríntios 3, do versículo 5 até o versículo 9. Nós, queridos, queridas, somos colaboradores na missão de Deus. A missão não é nossa. A missão é de Deus e nós somos participantes dela aqui neste mundo. Que no nosso agir, no nosso falar e no nosso testemunhar, reconheçamos sempre que Deus é o Senhor e que é o seu Espírito Santo que transforma tudo. Amém. E assim, com base nessa mensagem, eu quero deixar 3 perguntas para refletirmos. A primeira, você tem reconhecido a palavra de Deus com todo o poder e autoridade que ela tem na sua vida? A segunda, você tem testemunhado do amor de Deus para as pessoas à tua volta? Você tem semeado a palavra de Deus? E a terceira, você tem confiado no agir transformador do Espírito Santo ou tem tentado mudar as pessoas à força? A palavra do Senhor é poderosa, não é uma mera história o que está narrado aqui dentro. É a verdade da transformação para este mundo em pecado e para todas as pessoas que habitam nele. Que possamos confiar sempre na palavra de Deus e testemunhá-la através do nosso falar e do nosso agir. Que o Espírito Santo nos use como agentes, como semeadores desta palavra, para que assim o Evangelho de Jesus seja propagado por toda a terra. Amém. Passo agora a palavra para o pastor Volmar. Quero agradecer de maneira especial ao PPHM Daniel por esta palavra que faz a gente refletir um pouco a respeito do reino de Deus e se temos de fato cumprido com a nossa missão, com a nossa tarefa de sermos testemunhas aqui no mundo, ali onde Deus nos colocou. Eu quero convidá-los a uma palavra de oração final. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer de coração, porque Tu és o Senhor da igreja. Nós somos apenas colaboradores. Mas nós queremos te agradecer, Senhor, porque Tu nos dás a oportunidade de lançarmos a semente. Tu nos dás a oportunidade de regarmos essa semente. E nos dás a oportunidade também de vermos o crescimento que Tu dás a esta semente. Como é bom, Senhor, podermos olhar para o mundo em que nós vivemos e vermos, Senhor, o resultado do Teu Evangelho que está sendo pregado em tantas vidas que foram transformadas, tantas vidas que foram edificadas, em tantas pessoas, Senhor, que largaram do vício, largaram do pecado e se tornaram Tuas seguidoras, testemunhas da Tua palavra. Pai,
Tu conheces a cada uma de nós. Tu sabes, Senhor, como tem sido a nossa vida, se ela condiz, Senhor, com a Tua palavra, se temos sido, Senhor, boas testemunhas. E eu te peço, ó Pai, que Tu estejas nos ajudando para que, de fato, possamos cumprir com a nossa missão e possamos ser Tuas testemunhas ali aonde Tu nos colocaste. E assim muitas e muitas pessoas possam vir a Te conhecer, a Te amar, a Te seguir, possam ter, ó Pai, as suas vidas transformadas. Quero também, Senhor, colocar diante de Ti a Tua igreja, que Tu possas sempre estar à frente, Senhor, dirigindo, acompanhando, movendo, Senhor, corações e vidas ao testemunho do Teu Evangelho. Dê, Senhor, sabedoria a todas as lideranças, a todos os pastores, missionários, diáconos, catequistas, a todos aqueles, Senhor, que pregam a palavra, para que possam fazê-la, Senhor, com esmero, para que possam fazer, Senhor, da melhor maneira, para que mais e mais pessoas venham Te conhecer. Queremos, Senhor, também interceder por tantas e tantas pessoas que têm perdido nos últimos dias um ente querido seu. Queremos clamar, Senhor, ao Espírito Santo Consolador, para se fazer presente em cada família enlutada, para estar trazendo consolo, conforto, a ajuda que necessitam. Também, Senhor, Te pedimos que Tu coloques irmãos e irmãs na fé ao lado das pessoas enlutadas, para serem também nas Tuas mãos instrumento de ajuda, de consolo e conforto. Intercedemos, Senhor, por todos aqueles e aquelas que se encontram enfermos, doentes, por todos aqueles que estão em tratamento, por todos aqueles, Senhor, que talvez estão acamados em suas residências. Pai, Tu sabes o que cada uma necessita, e nós os confiamos em Tuas mãos, porque Tu és médico dos médicos. Esteja, Senhor, restaurando a saúde conforme a Tua vontade, esteja fortalecendo, Senhor, os corações atribulados, esteja dando força, Senhor, aos familiares que precisam cuidar dos seus entes queridos enfermos. Enfim, Pai, se faça presente em cada lar. E segundo a necessidade de cada um, esteja dando a Tua ajuda, a Tua força, esteja, Senhor, carregando se necessário. E agora, Pai, de maneira especial, colocamos essa semana que está pela frente nas Tuas mãos, que Tu possas ir sempre à nossa frente, nos guiando ao nosso lado e atrás de nós, protegendo e guardando de todo perigo e de todo mal. E tudo mais que nós teríamos a pedir e também agradecer. Nós agora resumimos orando a oração que o Teu Filho nos ensinou a orar quando disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Convido a pegar a Daniel, vir à frente, e darmos por conjunto a bênção de Deus. Recebam, então, a bênção do nosso Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante sobre ti a sua face e vos dê da sua eterna e da sua santa paz. Amém. Amém. Vamos então em paz e sirvamos ao nosso Senhor com alegria. E finalizamos esse culto cantando o hino
buscai primeiro o reino de Deus.